7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta relativamente ao orçamento de 2026, mas também sobre a execução do orçamento de 2025. É que a Sra. Ministra, ao contrário de alguns colegas do Governo, seus colegas do Governo, não apresenta a estimativa da execução orçamental de 2025. Portanto, a minha pergunta sobre a estimativa de execução orçamental de 2025 é se a Sra. Ministra confirma que a estimativa de execução para 2025 é de cerca de 2,5 mil milhões de euros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, Sr. Deputado, não posso confirmar. Só posso confirmar que a nossa ambição, tendo em linha de conta a despesa total que assumimos, é aquela que eu defini, mas não posso confirmar. Muito obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Deputado tem a palavra. Sra. Ministra, não percebi. Não tem uma estimativa de execução, é isso? Eu tenho a estimativa... Calma. peço desculpa. Sra. Ministra tem a palavra. Peço desculpa. Como eu expliquei logo de início, eu tenho a estimativa de execução que a própria estrutura da despesa do MAI permite que eu tenha. E como eu disse no início, a despesa do MAI, em quase 80%, está afeta a despesas fixas, despesas com pessoal. Em tudo o resto, e o resto é em larga medida preenchida pelo Decreto-Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos, nós temos tido uma melhoria na execução de, creio, mais de 40% face ao que foi feito anteriormente. Portanto, tudo junto lhe dará resposta, senhor Deputado. Nós estamos a falar de estrutura fixa de despesa que tem uma finalidade e que não deixará de ser executada. Como a despesa no total é de mais de 3 milhões de euros, e como 74,4% dessa despesa é afeta ao cumprimento fixo de obrigações com pessoal, é fazer as contas, Sr. Deputado. É por causa disso, como eu expliquei isso no início, eu não me dei ao trabalho de fazer as contas, mas se quiser eu faço agora. Agora, volto a repetir, a execução, no caso do MAI, é essa a especificidade da administração interna que eu, no meu discurso inicial, quis explicar. No caso do MAI, há uma execução fixa garantida, que vai até, repito, 74,4% do total da despesa que é autorizada pelo orçamento. Como o total da despesa que é autorizada pelo orçamento ascende a 3.200 milhões de euros, 74,4% de 3.200 milhões de euros serão necessariamente gastos em despesa fixa. Foi isso que eu disse. Há depois toda uma outra parcela que é importantíssima e que é destinada à reabilitação de instrumentos dos mais diversos tipos. Quanto à execução dessa soma, aquilo que lhe posso dizer é que o 24º e o 25º Governo Constitucionais melhoraram essa execução numa percentagem assinalável face ao que era feito antes. Quanto à sua pergunta, Sr. Deputado, eis o que eu tenho a dizer. Lamento não ter feito as contas como o Sr. Deputado tinha querido, mas se quiser faço agora. Muito obrigado, Sra. Ministra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado. Sra. Ministra, não é preciso fazer agora. Eu já depreendi da resposta da Sra. Ministra que está a confundir aquilo que está previsto para 2026 com a execução de 2025, que a Sra. Ministra não é capaz de dizer aquilo que todos nós sabemos. É que, na realidade, a grande parte da despesa do Ministério da Administração Interna, de execução de despesa do Ministério da Administração Interna, foi, na verdade, única e exclusivamente o pagamento de salários, não havendo dinheiro para investimento.
em 2025. Por isso eu queria continuar, Sr. Ministro, e queria fazer uma pergunta sobre investimento. Eu queria perguntar à Sra. Ministra em que estado é que estão as 32 empreitadas que estavam em lançamento de infraestruturas das Forças de Segurança no valor de 41 milhões de euros em 2024, no início de 24, os 16 projetos de execução concluídos no valor de 30 milhões de euros, que também no início de 2024, os 40 projetos de execução em curso no valor de 50 milhões de euros das infraestruturas das Forças de Segurança e já agora as 10 empreitadas estavam em execução no valor de 15 milhões de euros. Em que estado é que estão? E se quiser eu posso lhe dizer a lista exaustiva de todas estas infraestruturas. Quantas foram feitas e com que valores, Sra. Ministra? Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. Ora bem. Não é exato, de acordo com as informações que tenho, não é exato que o Ministério da Administração Interna deixe por gastar ou tenha deixado por gastar tudo o que estava previsto para além da despesa fixa com pessoal. De acordo com as informações que tenho, aumentou sensivelmente em 2025 o montante das verbas gastas em outras despesas, investimento em infraestruturas e aumentou no montante de 9.370.544 milhões de euros. E em 2024 este montante tinha ficado em 3.061.723 milhões de euros. Portanto, a subida foi de mais 6 milhões de euros, é informações que tenho. Quanto a precisões concretas de infraestruturas que não tenham sido construídas ou que tenham ficado de concursos parados, pois essa informação precisa, eu darei a palavra para essa informação precisa ao Sr. Secretário de Estado, se faz favor. Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, queria em primeiro lugar agradecer imenso a sua pergunta e a sua questão. O Sr. Deputado faz uma pergunta genérica, se quiser mandar uma lista, eu responderei à lista com o mesmo detalhe que me mandar. Eu tenho aqui a lista de todos os investimentos e o ponto de situação exato de cada um deles, portanto, pode-me mandar a lista e eu respondo-lhe à lista com todo o detalhe possível e necessário. Em segundo lugar, dizer-lhe, como o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, as empreitadas que estão a decorrer, ou seja, nós temos algumas em planeamento, outras em execução, outras com execução em curso, outras com o projeto de execução concluído, outras em fase de lançamento e outras que estão a decorrer a própria construção. Agradeço a pergunta vinda particularmente do Sr. Deputado do Partido Socialista, porque posso lhe dizer, Sr. Deputado, que os 24º e 25º governos comparam com muita facilidade com aquilo que foi o governo anterior nesta matéria. E se o Sr. Deputado quer números, eu dou-lhes. Olha, o 23º, infraestruturas, que é o que o Sr. Deputado quer saber. O 23º governo tinha uma taxa de execução de 8,17 em infraestruturas. Portanto, podemos ver o valor que lá estava, também está aqui. Portanto, para um valor de 69 milhões, tinha uma taxa de execução de 8,17. Os 24º e 25º governos têm uma taxa de execução de 23,8%. Ou seja, os senhores executaram 9,7 milhões, os 24º e 25º governos até 31 de outubro executaram, quer o Sr. Deputado de números, 17,6 milhões. Até ao final do ano, nós esperamos atingir os 25,5 milhões de euros. Ou seja, nós pensamos que conseguimos chegar até ao final deste ano a uma diferença de taxa de execução de 8,17 do governo do Partido Socialista para 30% dos 24º e 25º governos, ou seja, 3 vezes mais, se quiser, um aumento de 300%. Em veículos, a diferença é um bocadinho maior, porque é de 5,45 para 88
0,080%. Portanto, Sr. Deputado, estamos à vontade. O Sr. Deputado pergunta quantas concluídas, quantas a decorrer, etc. por aí afora. Posso lhe dizer que entre 22 e o primeiro trimestre de 24 foram concluídas 18. Durante um menor período já deste Governo foram concluídas as mesmas 18. E a estimativa, como disse a Sra. Ministra do discurso inicial, será de até ao final de 26 concluir 60. Portanto, é uma diferença muito significativa. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Governo já não dispõe de tempo. O Sr. Deputado Pedro Vaz, o PS, ainda dispõe de 4 minutos e 59 segundos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebi o incómodo do Governo e foi por isso que estou já o tempo todo a explicar, na realidade, nada. Porque quando uma pessoa faz perguntas concretas sobre quantas, é-nos respondido taxas. Quando uma pessoa pergunta quantas das empreitadas que foram deixadas e dos projetos que foram deixados ao 24º e ao 25º Governo Constitucional, a resposta não foi nenhuma. Não foi nenhuma. Na realidade, e eu vou manter a resposta e espero que o Governo, numa próxima oportunidade, nesta audição, possa responder. Quantas estão executadas? Em que fase é que estão de execução? E já agora, quantas é que foram projetadas e lançadas pelo 24º ou pelo 25º Governo? Mais, o mesmo faço relativamente a viaturas e equipamentos das forças de segurança. Quantos processos de contratação pública foram iniciados pelo 24º ou pelo 25º Governo relativamente a viaturas das forças de segurança e de aquisição de material e equipamentos das forças de segurança? Era uma informação importante que o Governo desse a esta Casa no âmbito do acompanhamento das funções. Mas gostaria também de fazer outras questões ao Governo. O Governo fala que está a negociar com as estruturas sindicais das forças de segurança e que em 2026 haverá novidades. A pergunta que eu faço é: qual é o calendário dessas negociações? Que proposta apresentou o Governo às estruturas sindicais das forças de segurança e se esse acordo terá ou não impactos orçamentais em 2026. Estas são questões muito concretas e já agora, quando é que se inicia o diálogo, efetivamente, com propostas da parte do Governo e dos sindicatos relativamente às valorizações remuneratórias? E aqui eu gostava de falar do seguinte. Senhora Ministra, se não fosse aplicado o artigo 28 do Orçamento de Estado, quantos agentes da PSP ou guardas da GNR se passavam à aposentação, à pré-aposentação e à reserva? Se confirma ou não que os números são sensivelmente à volta de 4.000 agentes da PSP e 4.000 guardas da GNR em 2026. É que, na realidade, estes aumentos líquidos resulta de o Governo, através de uma norma do Orçamento de Estado, impedir que os agentes da PSP ou os guardas da GNR possam exercer os seus direitos enquanto no final da carreira, tal como está consagrado na lei. Portanto, o que é que o Governo vai fazer para valorizar e para aumentar o número de agentes ou de GNRs para entrarem nas forças de segurança de forma a que se possa cumprir a lei relativamente àqueles que se irão aposentar? Por fim, Senhora Ministra, e vou tentar deixar um minuto para o Governo poder responder. Senhora Ministra, a Senhora Ministra tem noção que em 2024 e em 2025 foram os anos, pelo menos desde que é contabilizado, pelo menos desde 2011, que menos ignições houve de fogos florestais ou de fogos rurais no nosso país. Portanto, a questão é esta. Como é que no ano, ou num dos anos em que menos ignições houve, tivemos, em 2025, o segundo ano com mais área ardida? O que é que falhou no dispositivo? Terá alguma coisa a ver com o facto de termos comandos sem comandantes? Terá alguma coisa a ver com a reestruturação do dispositivo que o Governo diz que está a levar, está a fazer e que não sai do papel, não ata nem desata? Deixava agora o resto do tempo ao Governo para poder responder a estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.
Sr. Ministro, aceita a transferência do tempo? Aceito. Peço aos serviços, então, que procedam à transferência do tempo do Partido Socialista para o Governo. Significa que tenho quanto tempo? Eu vou-lhe. À partida são 10 segundos, mais a tolerância, mais 20 segundos. Portanto, Sra. Ministra dispõe de 10 segundos. Responder em 10 segundos a todas as questões que o Sr. Deputado amavelmente me pôs é impossível. Farei um último ponto. Menos ignições, mais área ardida. Eu disse há pouco que há muito saber organizado na nossa comunidade sobre este assunto e que o inimigo que temos a enfrentar é cada vez mais sofisticado. É uma tendência generalizada que se está a estudar, que corresponde exatamente isso. Menos incêndios e incêndios cada vez mais incontroláveis. Muito obrigado. Muito obrigado.